Oi, meus amores, tudo bom? Eu sou a Bia e hoje a gente vai falar sobre feminismo. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou feminista e militante atualmente, faz uns anos, desde o meu primeiro colegial, talvez no nono ano, mais ou menos 2013, 2014, por aí. E também, quem é brasileira, quem mora aqui também há algum tempo, sabe que o Brasil é um país que sofre pela ditadura do patriarcado. País extremamente machista, por questões históricas e tal. E é muito difícil a gente sair dessa construção social. É muito difícil a gente fazer essa desconstrução todos os dias. Mas é isso que eu tento fazer. Eu não virei feminista do noite pro dia, e não é porque eu sou feminista que eu não faço comentários machistas. De vez em quando acaba saindo alguma coisa assim, mas eu logo desconstruo, eu logo falo que não é bem assim. Quando a gente se toca do que a gente tá falando, é muito mais fácil a gente falar, opa, pera, o que eu tô falando? É isso mesmo? É isso que eu quero transmitir? Mas a real é que é muito difícil a gente se tocar nisso, principalmente quem cresceu em famílias conservadoras, quem cresceu em famílias muito religiosas e tal. Muita gente do meu ciclo social cresceu em famílias conservadoras. A minha geração ainda é uma geração que tem essa cultura enraizada. As gerações de hoje em dia, graças a Deus, estão mudando isso. Tem muitos pais que já estão desconstruindo os filhos desde pequenininhos. Tem muitas mães militantes, graças a Deus. Eu espero ser uma mãe militante também, se eu for mãe um dia. Mas então, gente, eu vou comentar com vocês algumas épocas pontuais da minha vida, alguns momentos que eu me lembro de quando eu me descobri feminista, querendo igualdade entre os gêneros e tal. O primeiro ponto que eu me lembro foi quando eu tava no sexto ano, quinta série, mais ou menos. Eu tinha 10 para 11 anos e foi o primeiro dia de aula. O primeiro dia de aula, pelo menos lá em Rio Preto, era geralmente final de janeiro, começo de fevereiro, um pouco antes do carnaval e tal. E todo mundo sabe que lá em Rio Preto é bem quente. Muito quente. No verão fica abafado, vocês não têm noção. E dá quase 40 graus, real, é absurdo. E na época, a minha sala de aula não tinha ar-condicionado, era só ventilador. Então, a maioria das meninas estava acostumada a ir de short saia pra aula e com a blusa regata do uniforme. E a maioria foi assim no primeiro dia de aula, porque não tinha nada contra, né? Pois é. No primeiro intervalo, eu acho, eu não me lembro direito, mas foi por aí, ou antes de começarem as aulas do dia, as inspetoras vieram falar com a gente que a gente não ia mais poder usar short saia. A gente ia ter que usar a bermuda do uniforme, só as meninas. Aí eu fiquei super indignada, porque só as meninas não podem mais usar short, os meninos podem continuar usando o short e a bermuda. Tem duas opções, as meninas só vão poder usar a bermuda. Aí eu fui falar com a diretora, com a coordenadora, e a coordenadora virou pra mim e falou, porque vocês estão entrando na puberdade e os meninos podem acabar se distraindo, perdendo a concentração na aula. Eu fiquei, como assim, minha filha? Que? Eu vou ter que passar calor pra não desconcentrar os meninos. Aí eu posso ficar desconcentrada pelo calor, os meninos não podem se desconcentrar. Porque eles vão estar olhando pra gente, não é muito mais fácil explicar às meninas que não podem olhar pra gente, ao invés de falar pra gente se cobrir? Pois é, eu cheguei em casa reclamando e não deu em nada no final. E aí no ano seguinte eu acabei saindo da escola, não por causa disso, por outros motivos, né, mas enfim. E nessa outra escola também, essa regra de vestuário, as meninas não podiam usar bermuda 4 dedos acima do joelho. Era o máximo, você podia usar 4 dedos acima do joelho, acima disso eu não podia. Só que assim, não tinha a parte de baixo do uniforme, não tinha uma bermuda pra gente usar. E a gente tinha que ir com uma bermuda da gente, eu nunca entendi, na real, porque eu podia ir com um legging que marcava o corpo inteiro e eu não podia usar um short mais largo que não ia marcar nada, né? Não faz o mínimo sentido, mas tudo bem. E eu usava umas bermudas jeans que eu tinha na época. E eu tinha uma que era um pouco mais curta, só que era a minha preferida, porque ela era mais larga e ficava mais confortável. Juro, gente, várias vezes já quiseram me mandar pra casa por causa dessa bendita bermuda. Porque ela ficava 6 dedos acima do joelho, não é nada, não é como se eu estivesse mostrando a minha perna inteira se eu estivesse de biquíni na escola. Não era uma coisa assim, sabe? Eu quero me mostrar e tal. É só porque é calor, é quente, eu não me
sinto confortável, apesar de já ter ar-condicionado nessa época. Mas sabe, aí toda vez que eu chegava com essa bermuda, o pessoal falava, você vai ter que voltar pra casa. Eu falava, por que eu vou ter que voltar pra casa? Porque essa bermuda está acima do joelho, não sei o quê. E eu discutia com a coordenadora falava que eu ia acabar desconcentrando os meninos. E eu ia ter que voltar pra casa. Só que no final eu nunca voltei pra casa. E eu fico pensando assim, tipo, não tem problema as meninas perderem aula, porque se eles te mandam voltar pra casa, às vezes você acaba perdendo o começo da primeira aula, e aí você não podia entrar depois, e aí se você chegasse atrasado, você não ia poder entrar na segunda aula, e tinha uns rolos assim, então tipo, a gente podia acabar perdendo o dia inteiro de aula, só pra não desconcentrar os meninos. Não faz o menor sentido você prejudicar as meninas, porque a gente não ensina os meninos a se controlarem. A gente trata os meninos como se eles fossem seres irracionais e acaba prejudicando as meninas. A gente ensina a todas as meninas que é mais importante que elas se cubram para não se parecerem vulgares e que se dane o estudo delas, porque a gente precisa deixar os meninos se concentrarem e estudarem. Gente, vocês entendem quão absurdo é isso? Eu acho muito absurdo. Então aí eu mudei de escola também. Nessa outra escola eu já achava o máximo, porque não tinha restrição de vestimento, você só tinha que ir com a blusa do uniforme, mas o short que você quisesse ir, você podia ir, tanto faz. Pode se vestir até ir com um short curto, rosa pink, que ninguém ia reclamar. E eu achava isso muito bom. E nessa época que eu mudei pra essa última escola, foi minha época do colegial. Já tinha uma noção maior, quando eu tava no 8º, 9º ano, eu ainda tava na escola anterior e eu tinha uma professora de história maravilhosa. E aí ela me fez entender que toda essa questão do machismo e do patriarcado era uma questão histórica do Brasil, era uma questão que estava enraizada nesse país e que a gente tinha que lutar muito. Pra vocês terem uma noção, o voto feminino só foi legalizado aqui no Brasil em 1932, com Getúlio Vargas. Antes disso, as mulheres não podiam votar, eram só homens. Sim, foi muito recente, não faz nem 100 anos, galera. É muito complicado a gente pensar nisso, né? E aí ela começou a abrir meus olhos, eu comecei a pesquisar, eu sempre gostei muito de ler. Aí eu fui estudar, eu fui atrás e eu descobri que eu sou feminista, gente. Eu luto pelos direitos e igualdades da mulher em relação ao homem. Eu quero todos os direitos que os homens têm. Eu quero poder sair na rua sem ser assediada. Eu quero poder não ter medo de ser estuprada. Eu quero poder ter essa liberdade. Eu quero não ser chamada de puta ou vadia só porque eu usei uma roupa mais curta, só porque eu saí pra beber. Sabe? Com o tempo eu fui criando essa... Esqueci a palavra. Essa minha identidade, sabe? Claro que eu tenho a plena noção que eu sou privilegiada, que tem muitas manas que são menos privilegiadas que eu, porque eu sou branca, eu sou hétero, eu sou cis, eu sou da classe média e tal. Mulheres, manas da classe alta, classe média alta, são bem mais privilegiadas também. Só que eu luto para que as manas negras, as manas periféricas, as manas trans, bi, lésbicas tenham os mesmos direitos que eu. Não é justo a gente ganhar menos salário que os homens pela mesma função só porque a nossa sociedade é patriarcal. É absurdo. Mas enfim, quando eu tava no 2º colegial, eu me transformei a militante de Facebook, né, gente? Quem nunca? Eu sempre gostei muito de escrever e no Facebook eu consegui exteriorizar isso. Eu consegui escrever várias coisas, eu consegui expor o meu ponto de vista em textos. E um dia eu tava vendo o Facebook no intervalo e eu achei um texto maravilhoso que era extremamente irônico. Eu não vou lembrar de quem ou qual era o conteúdo do texto agora, porque já faz uns 4 anos, mas eu achei o texto incrível e eu transcrevi ele. Eu perguntei para as minhas amigas se eu devia, elas falaram que sim, e eu transcrevi ele e peguei no mural da sala. O rolo que isso deu, gente, vocês não têm noção. Um monte de menina começa a falar que eu não devia ter feito isso, que não sei o que era absurdo, e começaram a me xingar horrores. Os meninos também acharam absurdo, eu sei que no final arrancaram lá, rasgaram, e foi parar na diretoria, e a coordenadora falou comigo, e a coordenadora falou que concordava com o que estava escrito no texto, concordava comigo, era super a favor, mas que a escola não podia expor essas coisas e tal.
O que eu acho um absurdo, porque eu acho que essa questão de feminismo devia ser explicada nas escolas. Não o feminismo em si, mas o porquê as mulheres são vistas como inferiores aos homens muitas vezes. Toda essa questão histórica e tal. Para as meninas, mesmo as meninas que cresceram em famílias mais conservadoras, cristãs, católicas, as meninas com pais extremamente machistas, avós e tal, para que elas possam entender que não é bem assim, por que a gente precisa do feminismo mesmo. E no segundo colegial também teve uma menina lá da escola que virou pra mim e falou que eu ia pro inferno porque eu sou a favor da descriminalização do aborto. Mas isso é outra questão que eu pretendo falar em outro vídeo. Ai, eu sei que o meu colegial foi bem complicado, porque o tempo inteiro as pessoas queriam me silenciar e eu queria que minha voz fosse ouvida, não só a minha voz, a voz de todas as meninas. Eu queria que a nossa luta fosse ouvida. Só que o meu colegial foi muito complicado, porque eu não tinha espaço de fala. Mas atualmente, várias meninas da minha sala se consideram feministas e eu acho que eu tenho um pouquinho de influência nisso. Eu gosto de pensar assim, né? E eu tô vendo isso mudar, eu tô vendo isso de perto e eu tô muito orgulhosa das pessoas, mesmo que elas não saibam disso. Até hoje eu tento, eu sei que se eu tiver uma filha ou um filho, eu vou ensiná-los que tem que tratar a menina igualmente. Eu vou explicar todas essas questões pra eles. E eu acho que é muito importante você fazer isso com uma criança pequena, porque eu tive uma criação meio conservadora e tal, não completamente, porque meu pai nunca foi completamente machista, mesmo se ele foi, ele nunca tratou eu e meu irmão de forma diferente, por exemplo. Tudo que ele me proibia, proibia meu irmão, e tudo que ele liberava meu irmão, me liberava. Então lá em casa foi mais tranquilo, assim, mas eu sei que em muitas casas a realidade é diferente, né? Mas então é isso, gente. Muito obrigada por quem assistiu até aqui. Quem puder deixar o like, eu agradeço demais. E se inscrevam no canal, ative o sininho pra receber os meus próximos vídeos. Muito obrigada, beijinho!